Deus, nós oramos, agradecendo, Deus, pela sua presença aqui nesse lugar que é real. Oramos para que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio. Oramos, Deus, para que a sua presença, ela seja real em cada coração. Que o nosso coração seja incendiado, Deus, com a sua presença, com fogos vindo do céu. Oramos, Deus, para que nós possamos sentir o manifestar de Deus aqui nesse lugar. Que em cada louvor entoado, na palavra que vai ser dita, que nós possamos, Deus, sentir o Senhor falando aos nossos corações. Nós oramos, Deus, levantando um clamor, pedindo, Deus, por esse lugar, por esse bairro, para que ele seja alcançado para a glória de Deus. Nós oramos, Deus, pedindo para que nesse culto a sua presença, Deus, ela se manifeste de forma sobrenatural. Nós te desejamos, Espírito Santo, nós precisamos da sua presença, porque o Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é a razão de todas as coisas. Então nós oramos, Deus, pedindo, esteja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer. Essa noite, nessa Oh, aqui. e deixa o céu descer. Sim. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Te adoramos como igreja. Para sempre. Te exaltamos, Senhor. Senhor, nós rendemos ao Senhor toda glória, Senhor. Toda glória, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Você pode fechar os seus olhos e render toda a glória a Ele. Renda toda a glória a Ele. Digno, digno, digno. Todos os louvores sejam a Ti, Deus eterno. Santo, 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 santo. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Você pode declarar isso? Aleluia. Sim. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos insistir mais uma vez. Aleluia. Aleluia.
é o Senhor nosso naquilo que a palavra diz, que o Senhor habita em meio aos louvores. Pense em como aquilo que você ministra ao Senhor alegra e atrai Ele. Pensa que o Senhor, Ele é atraído pelo cântico da noiva, o cântico da igreja. O Senhor é atraído, sabe, onde existem corações e lábios puros, entregues, rendidos a Ele. Permita que o Senhor faça morada nessa noite. Permita que o Senhor faça a habitação dEle aqui. Sabe, não tenha pressa. Comece a encher esse ambiente com todo louvor a Ele. Renda-se a Ele. Sabe, se desprenda nessa hora. Deixe que o Senhor preencha. Ah, Senhor, somente a Ti, Senhor, nossa atenção. Oh, Senhor, digno. O meu louvor é Teu. Sim, habite aqui. Oh, venha, habite aqui, Senhor. O meu louvor é Teu, Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas é atraído aqui. Somente a Ele o louvor. Declare a santidade dEle. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Declare isso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
Aleluia. Aleluia. Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantamos ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que vão te crer, cantamos ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior,
cremos em um derramar da presença do Espírito sobre nós. Nós cremos em um poder liberado sobre a igreja. Nós cremos em um avivamento. Nós cremos no fogo se alastrando na igreja e através da igreja. Sim, Jesus, nós cremos. As nuvens carregadas estão. A chuva serôdia está por vir. Clamamos pelas portas dos céus. O Espírito está pronto para agir. Enquanto a fome há um derramar, enquanto a sede há um transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome há um derramar, enquanto a sede há um transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da sua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. Flua, flua Espírito, flua Espírito, a fome e sede. Flua, flua Senhor. As nuvens carregadas estão. A chuva serôdia está por vir. Clamamos pelas portas dos céus. Libere aqui. O Espírito está pronto para agir. Enquanto a fome há um derramar, enquanto a sede há um transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome há um derramar, enquanto a sede há um transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da sua glória. Te exaltamos e o reconhecemos. Libera aqui, Senhor. Libera aqui, Senhor, uma porção do doce Espírito. Se derrame aqui, Senhor. O óleo se derrama aqui. O óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão. As correntes quebradas estão, sim. O óleo se derrama aqui. O óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão. As correntes quebradas estão. Declare isso. O óleo se derrama aqui. O óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão. As correntes quebradas estão. O óleo se derrama
Olhos, continue adorando o Senhor. Espírito Santo, nós amamos a sua palavra, Espírito Santo. Espírito Santo, nós amamos o seu nome. Espírito Santo, nós amamos quem o Senhor é, Espírito Santo. Nós amamos a sua pessoa. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós amamos a sua palavra, Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Se faz cada vez mais presente em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Quem nos visita pela primeira vez, levante suas mãos. Oh, rapaz, que benção, rapaz. Nós amamos vocês. Nós somos uma igreja que amamos o Espírito Santo. Amamos a comunhão, partir do pão e as orações. Nós amamos o Senhor por quem Ele é. Nós amamos a sua palavra e nós amamos a presença. Estou aqui para compartilhar a oferta mesmo, meus irmãos. Em Atos 4, abra sua Bíblia. Atos 4, versículo 32. Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, e quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse texto fala sobre a igreja primitiva, em que muitos tinham muitas propriedades e eles vendiam essas propriedades e colocavam sobre os pés dos apóstolos. A igreja daquela época, elas tinham ciência de que os apóstolos, eles teriam certeza e iam colocar os seus bens em coisas que iriam valer a pena. E esse texto, ele não está falando somente sobre dinheiro, sobre bens, ou sobre algo que você tem, que você pode entregar aos pés de Deus. Mas algo mais importante do que eles entregavam aos pés dos apóstolos, que eram os seus bens, as suas casas, dinheiro, eles entregavam tudo o que eles tinham. Eu não estou falando aqui para você vender seu carro, sua moto, sua casa e entregar na igreja, não é isso. O que eu estou falando é que o coração das pessoas em que estavam diante dos apóstolos, o coração que eles tinham é o mesmo coração da oferta da viuvinha. Alguém já ouviu falar aqui da história da viuvinha? Levante suas mãos. Quase todo mundo já ouviu falar, rapaz. A oferta da viuvinha, ela entregou tudo que ela tinha. Por mais que seja R$1, a viúva, ela entregou tudo que ela tinha. E eu quero que você entenda que o que você mais tem de precioso não é o que você tem de forma física, não é o dinheiro que você possui. Esse não é o mais precioso que você pode entregar para o Senhor. O mais precioso que você pode entregar a Deus é o coração que você tem.
O mais precioso que você pode entregar ao Senhor e aos pés do Senhor é o seu coração. Aqueles homens e aquelas mulheres da igreja primitiva, eles entregavam não porque eles eram bons ou não porque eles gostavam, porque eles achavam os apóstolos bonitos, mas eles entregavam porque o coração deles estavam totalmente entregues ao Senhor. Eles tinham certeza de que o Senhor tinha algo para eles. O mais incrível é que Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. O mais incrível é que Deus, Ele não precisa do que você tem, meu irmão. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele não precisa do que você tem. Só que o que você tem revela muito o coração que você possui. O que você tem pode revelar aquilo que está no seu coração. E às vezes você não pode ter nada. Às vezes você não pode ter uma casa, não ter um carro, não ter algo de grande valor aqui para a terra. Mas o que você tem pode custar muito para Deus, que é o seu coração. Deus, Ele primeiro quer ganhar o seu coração e depois Ele pode ganhar o seu bolso. A única coisa em que Deus, Ele se importa é o seu coração contrito e quebrantado ao Senhor. A igreja primitiva, o que eles mais tinham de interesse era o coração das pessoas. E na verdade, nós estamos numa pregação de oferta. Como assim falando sobre coração? A verdade é que a sua oferta, meu irmão, ela está totalmente relacionada ao seu coração. Nós ofertamos porque nós somos tocados pelo Senhor em nosso coração, não porque nós queremos ou porque nós impomos. Ninguém está pedindo o seu dinheiro, nós estamos pedindo o seu coração. O Senhor, diariamente, Ele pede os nossos corações. Diariamente o Senhor, Ele pede as nossas vidas. E a sua vida, ela pode impulsionar o reino de Deus aqui na terra de diversas formas. Como? Você pode abençoar de forma específica o reino de Deus. Você que deseja ofertar, nós temos um envelope, rapaz, com a nossa irmã incrível. Você fique à vontade, levante suas mãos se você deseja ofertar nessa noite. E feche seus olhos para nós orarmos sobre a oferta dessa noite. Atrás das cadeiras nós temos o Pix, se você deseja, seja tocado no seu coração, o valor que você desejar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós amamos o seu nome, Espírito Santo. Nós amamos a sua palavra. Espírito Santo, nós temos certeza e ciência de que o Senhor deseja o nosso coração primeiro do que o nosso dinheiro, Espírito Santo. O Senhor é o mantenedor dessa obra. O Senhor é o mantenedor dessa igreja, Espírito Santo. Nós sabemos em que o Senhor nos sustenta e sustenta cada pessoa que está aqui hoje, cada irmão que está aqui nessa noite. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor abunde sobre as nossas vidas cada vez mais, para que o Senhor abunde sobre as nossas finanças, Espírito Santo, porque nós sabemos que nós não somente vivemos uma vida apaixonada pelo Senhor, mas toda a nossa vida contando com as nossas finanças, contando com a nossa saúde, contando com a nossa mente, Espírito Santo, tudo que está em nós deve glorificar o seu nome. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas ofertas dessa noite, Espírito Santo. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Em nome de Jesus, amém e amém. E o meu noivo é lindo em todos os sentidos. Aos pés do meu amado eu quero estar, e não será tirado de mim, não.
e não será tirado de mim, não. Os pés do meu amado eu quero estar, e não será tirado de mim, não. Você me fascina pra sempre. 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 Sim, Jesus, nós te amamos. E a sua presença, ela é mais do que suficiente. Vocês estão felizes? Diga glória a Deus. Fale comigo: Jesus, eu sou apaixonado pelo Senhor. Falar com o coração muito apaixonante, fecha os olhos. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Vamos. Você pode se colocar de pé? Você liga a luz para mim, Fê? Ó, eu queria que você olhasse para o seu lado agora. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado, quem você não conhece. Quem você não conhece, e diga para ela assim: você é bem-vindo aqui. Diga para ela: a casa é sua. É. E agora eu quero dizer algo para você. Se você quiser tomar um cafezinho feito pelo nosso irmão Doug, tá ali fresquinho. Fez o café, Doug? Tá pronto? Você pode tomar um cafezinho ali, viu? Ele gostou. Estamos falando de cafezinho já. Pode ir lá tomar um cafezinho, viu? Você pode pegar seu cafezinho e vir e sentar de novo ali, tá tudo bem. Se quiser tomar água, fica à vontade. Porque quando nós estamos em casa, nós ficamos assim. Estar na presença de Deus é estar assim: eu estou na minha casa, eu estou no Pai, o Pai está em mim, está tudo bem. Nós estamos aqui numa casa de oração, no lugar de oração, no lugar do quartinho, do secreto. E esse lugar é um lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade, ele não tem aquele: meu Deus, eu preciso seguir um padrão certíssimo. Não, é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Nós estamos seguindo aqui em uma série de mensagens. E essa série de mensagens com o tema Orai, né? Nós temos desenvolvido isso, né, Fábio? Nós temos falado isso e acaba até ser redundante. Parece, mas não é. Porque a palavra de Deus, ele é completo, ele é plena. Pode sentar. Rafaela me lembrou que precisa sentar. Eu esqueci, eu já ia falando aqui. Pode sentar no seu lugar. E a palavra de Deus, ela é completa e absoluta em si mesmo. Então, sempre que a gente trazer o assunto de oração, ela nunca vai ter um fim. Porque sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Porque o Senhor nos convida para esse lugar de oração. Se a gente começar a orar por algumas coisas aqui, nós vamos gastar tempo em algo. Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por aquilo. Vamos orar por filho, pela filha, pela sogra, pelo sogro, pela genra. E vai indo. E não para. Você pode ver, se a gente começar a orar, a gente não para. Porque é um assunto muito amplo. Não é verdade? E de vez em quando eu vou ali, começo a orar. De vez em quando não, na verdade é a minha vida diária de oração. Mas às vezes eu oro muito mais. E às vezes eu oro por um tempo. Pode trazer um cafezinho.
Cadê o outro púlpito? Está ali? Não, acho que não precisa não, pode deixar aqui que eu tomo aqui. E aí eu estou orando, daqui a pouco quando eu olho o meu relógio, já tem 1 hora de oração, eu falo, rapaz, e eu não orei nem metade das pessoas que eu preciso orar. Eu preciso orar pela irmã Zeni, que, meu Deus, esqueci de orar por ela hoje. Aí começa, aí daqui a pouco vou orar agora pelo meu irmão, vou orar pelo Fábio, e daqui a pouco você vai orando, quando você vai vendo, horas de oração, e vai indo. Já aconteceu de você orar às vezes 20 minutos, você fala, meu Deus, eu tenho que sair. E tinha tanta coisa para você orar, e acontece, está tudo bem. Às vezes você orou 10 minutos e você fica desesperado, porque não tem fim, meus irmãos. Tem muita coisa para orar, para falar com o papai. Eu quero compartilhar um texto muito conhecido em nosso meio. A gente já falou em uma dos cultos aqui. Eu acho que a Rafaela pregou no domingo retrasado, se eu não me engano. Na quinta-feira passada nós citamos esse texto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Você trouxe a Bíblia? Abra comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25. Baixa um pouquinho. Eu confesso que eu iria pregar outro texto. Eu fiquei a semana inteira orando. Eu falei, Jesus, na verdade desde domingo retrasado eu estava ali queimando uma mensagem, porque eu ia pregar outro texto. Mas ontem, quando eu cheguei em casa, depois do evangelismo, Jesus falou fortemente em meu coração, eu quero esse texto. E eu falei, eita, é mesmo, Deus, vou pregar esse texto mesmo? E é muito bom quando isso acontece, porque nós saímos do lugar de controle e entramos em um lugar de dependência. Amém? A gente planeja algumas coisas, mas o Senhor desenha outra diferente. A gente sonha algumas questões, mas Deus, Ele sonha diferente de nós. E é importante a gente estar neste lugar. Vamos lá. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão de vestir? Observe como cresce o lírio dos campos, os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Vocês prestaram atenção no que nós lemos aqui? Vocês viram quão profundo é esse texto? Você vê que Jesus, Ele está nos dando paz. Ele está nos empurrando para um lugar de descanso nele. Jesus, Ele já começa dizendo,
Por que você está preocupado? Eu não sei por que você está andando ansioso demais com as coisas. Isso é Jesus, Ele está diante dos seus discípulos, compartilhando disso. E Ele pega as coisas mais simples ao seu redor e começa a expor. Ele fala, olha aqui, tá vendo essas flores do campo, do lírio? Tá vendo olha só que coisa linda, tá vendo as aves que estão voando, tá vendo? E eles ficam admirados, olhando, sim, tô vendo. Elas não fazem nada. Elas não estão plantando, elas não estão fazendo isso. Mas o Pai de vocês que está no céu sustenta elas. Com zelo, com cuidado, com amor. E não deixa faltar nada para essas aves. Aí Jesus fala, está vendo aquelas plantas que estão ali? Elas são belas, não são? São. Olha só que coisa linda. Aí Jesus cita um homem que marcou a história da humanidade, que é Salomão. Ele diz, nem Salomão. E olha que Salomão foi um homem muito próspero. Salomão foi um homem grandioso diante da humanidade, que é lembrado inclusive até hoje. Na verdade, às vezes a gente até brinca. Quando a gente vai na casa de alguém, tem aquele almoço gostoso, a gente fala, nem Salomão comeu uma comida dessa. Porque a gente fala assim. E Jesus, ele cita isso. Nem Salomão. Meus irmãos, eu começo a olhar esse ensinamento de Jesus e digo, olha, coisas e coisas e coisas não quer dizer nada. Jesus, ele pega uma planta que é lançada no fogo e diz, essa planta aqui é uma planta só. Nem Salomão se vestiu como ele. E aí ele conclui dizendo, por que se preocupa? Por que você está ansioso? Eu entendo que o Senhor está nos convidando aqui para um lugar de descanso nele. Porque sim, meus irmãos, nós andamos preocupados demais. Nós ficamos muito preocupados demais com coisas que é tão pequena, com coisas que nos tiram o sono. Às vezes a gente perde o sono dias e dias e dias e dias por causa de coisas. E Jesus disse, não se preocupe dizendo. Não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos. E nós somos desses, porque faz parte da nossa natureza se preocupar com o que a gente vai comer amanhã. Faz parte da nossa natureza se preocupar com o que vamos vestir amanhã. Mas o Pai, diga comigo, o Pai. Nós sabemos o que o Pai representa. O Pai é provisão. Quem tem pai tem um pão na mesa. Quem tem pai não precisa se preocupar. Minha filhinha é desse jeito. A gente vira e mexe, acontece, ela fala assim, papai, acabou o pão, mas eu nem preciso me preocupar, né? Eu falei, não precisa. Um coração de uma criança, ele é constrangedor, né, meus irmãos? Imagina o Theo. O Theo não tem preocupação nenhuma, porque ele sabe, acabou o leite hoje, ele vai olhar, o que tem? Vai ter leite depois. Porque esse é o Pai. O Pai faz isso. E é isso que o Senhor está nos convidando agora, entrar neste lugar e depositar somente nele a nossa confiança. Não é nos homens, não é em promessas que fizeram para nós, mas é em Deus, é no Pai. E o Pai sabe o que o Filho precisa. Mas Jesus deixa um recado: busque primeiro o reino. Busque primeiro o reino. Não saia correndo desesperado atrás de coisas e bens. Não, busque primeiro o reino, porque se você buscar primeiro o reino, como diz as Escrituras, as demais coisas serão lhe acrescentadas. Se o Pai sabe o que você precisa, se Jesus convida você a buscar primeiro o reino, então você pode descansar, porque aquilo que você precisa, o Pai, Ele vai prover. E é nesse lugar de descanso que eu quero te convidar, igreja, a entrar em Cristo. Se eu fizesse uma pergunta aqui agora, quantos problemas nós temos aqui para resolver hoje? Nós iríamos contar pelo menos 30 cada um. A gente ia ficar aqui o dia inteiro ouvindo histórias.
Mas quem tem certeza de que tem o Pai, a gente vai olhar para os problemas e falar assim: meu irmão, o Pai sabe o que eu preciso e basta. E pronto, ponto final. Se o Pai sabe o que eu preciso, meus irmãos, eu não preciso de um plano B. Só do plano A é o Pai. Amém? Diga comigo: Jesus, me apresente esse Pai que eu não conheço. E eu viro e mexo, eu fico perguntando: Deus, que Pai é esse? Que Pai é esse? Ah, mas você está pregando e para você, talvez eu estou vivendo isso. Pode ser que eu esteja vivendo hoje ou ontem. Mas nem todo dia sim, vira e mexe. A gente tem a grande capacidade de colocar as mãos e querer fazer do nosso jeito e achar que vai ser do nosso jeito. Porque a gente sai desse lugar de descanso e a gente quer fazer aquilo que Deus faria por nós. Mas assim, eu fiz essa introdução para compartilhar de algo. Nós só conseguiremos experimentar daquilo que o Pai tem para cada um de nós entrando em um lugar, no lugar de oração, no lugar da presença. Porque Deus é Espírito, é o Espírito de Deus. Nós não vemos, mas sentimos, contemplamos, e Ele já deixou provas incontestáveis da sua presença manifesta em nosso meio. Então nós só conseguimos ter acesso ao Pai em que lugar, meus irmãos? Oração. Em oração. Jesus, eu já fui um pouco mais à frente, Jesus falando sobre as coisas. Olha para todas essas coisas, não se preocupe. Mas antes disso, Jesus passa uma jornada ensinando eles. Se a gente voltar aqui no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus está dizendo para eles, Jesus começa a ensiná-los. Porque não havia instruções, havia preocupações. E Jesus começa a dizer para eles: bem-aventurados são os pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Jesus começa a dizer: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão alcançados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E Jesus vai dizendo, porque bem-aventurado quer dizer felizes. É a mesma coisa. Jesus está falando: feliz é você que tem misericórdia. Feliz é você que chora na presença, porque você será consolado. E Ele vai instruindo na palavra, Jesus vai trazendo. E Ele diz no 11, olha, bem-aventurados são vocês que por minha causa os insultares e forem perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa. Pega isso aqui, meus irmãos. Jesus ele vai ensinando, e ele cita pela primeira vez recompensa. Grande é a sua recompensa, e ele diz bem claro: no céu. Ser perseguido pelos homens, insultarem, falarem de você, você permanecer fiel nele, existe uma recompensa reservada para você. E que não vem das mãos dos homens, e que já está reservado. E essa recompensa é nos céus. Sim, Jesus, essa recompensa vem dos céus. E é normal a gente entender, quando Jesus fala de recompensa, a gente já começa a olhar: opa, meu Deus, aquele carro que eu estava orando eu vou conseguir agora. Vai sim, porque você tem Pai, e Pai dá. Mas não era essa recompensa que Jesus estava dizendo. É uma recompensa que é muito maior do que coisas, bens materiais, pessoas e lugares. Mas é um lugar, meus irmãos, que nós vamos morar eternamente com Ele, sentar na mesa de Deus. É neste lugar, é essa recompensa que o Pai está nos convidando, é este lugar. Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Diga: eu amo a presença.
a nossa expectativa precisa estar nessa recompensa. Que vem dos céus. Eu nunca vi Deus ele errar. Eu nunca vi Deus mentir. O Senhor ele nunca me deu um motivo sequer para duvidar dos grandes feitos dele. Eu nunca vi Deus dizer algo sobre alguém e no final das contas aquilo foi mentira. Porque Deus mentiu, isso não existe. Então se Ele está dizendo, olha para todas essas coisas e descanse. Se Deus nunca mentiu, se Deus nunca errou, se Deus nunca voltou atrás da sua palavra, por que nós não conseguimos descansar neles, meus irmãos? Olha só, eu quero que você comece a viver essa experiência, viver isso intensamente dentro de você. Enquanto eu vou ministrando a palavra aqui, vai falando com Jesus: Pai, eu decido entregar tudo ao Senhor. Dentro do seu interior, porque o Pai espera isso de você. Verdade que sai, vamos lá, eu quero que você vai cultivando isso. Porque até o final desse culto, eu tenho uma certeza que fundamentos profundos será gerado em você. E o Senhor vai despertar uma consciência urgente desse lugar de descanso nele. E aí Jesus, depois do capítulo 5, no capítulo 6, Jesus ele começa a trazer ensino sobre esse lugar de oração, meus irmãos. Será que nós temos dúvida? Para a gente experimentar das bem-aventuranças do Senhor, precisamos estar no lugar de oração. Será que nós temos dúvida disso? A resposta é simples, não. Nós não temos dúvida alguma. E aí Jesus começa a ensinar a respeito da oração, meus irmãos. E ele diz, olha, e quando orarem, olha só que incrível esse texto. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Meu Deus. Meus irmãos, quando a gente lê o texto de Jesus falando sobre recompensa, não tem a ver com a recompensa que idealizamos na nossa mente, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com que o Pai sabe o que nós precisamos. Só que Jesus fala, olha, não faça como eles. Porque naquele tempo, eles ficavam em pé nas sinagogas. Os fariseus ficavam em pé orando em voz alta, ó Senhor! E nós somos desses também, nós somos crentes que gostam de orar alto, mas eles oravam por uma outra motivação. E eles oravam para que outros olhassem para eles, e, tipo assim, olha, eu oro mais do que o irmão Fábio. Ó Deus! E eles iam orando, e Jesus fala, não seja como eles. Não é dessa forma. Não seja hipócritas. Porque Jesus ele não condena a oração, não, meu Deus, pelo contrário. Ele condena a motivação por trás dela. Era isso que ele estava dizendo. Não seja como eles. Porque aqueles homens oravam para aparecer e não era para falar com Deus. Eles transformavam a espiritualidade em performance religiosa. Eu oro mais, eu falo em línguas estranhas. Esses homens eram assim. Buscavam aproximação de gente para olhar para eles e não comunhão com o Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deus olha primeiro para o seu coração antes da sua aparência. Ele olha que está aqui primeiro. Porque o nível de relacionamento ele não começa aqui, ele começa aqui. É muito fácil, alguém aqui e tal, e, rapaz, esse cara é cheio de poder. Aquilo que nós estamos vendo, nós não conseguimos ver o que está aqui, Jesus consegue. Mas Deus primeiro olha aqui. Ele não olha aqui. Aí Jesus diz, não, quando orarem, não sejam como eles, os hipócritas. Aí mais à frente ele diz assim, ó. Ah tá, só mais um. E ele diz, olha,
em verdade eu digo que esses que oram dessa forma já receberam a recompensa. Já viu? Geralmente é assim. Uma oração de exibição é para que a gente seja visto, é para que sejamos notados. E Jesus disse: olha, esse aqui já recebeu a recompensa. Ele já foi visto pelos homens e está tudo bem, já tem recompensa. Não precisa mais da recompensa. E a recompensa que nós aprendemos que está na Bíblia, recompensa nos céus. Eu não quero de hipótese alguma correr um risco iminente, de naquele grande dia o Senhor olhar para mim e dizer: olha, a sua recompensa já foi dada. Já foi dada, David. Você já ganhou a sua recompensa. Você não precisa mais, porque os homens te deram. Eu não quero estar neste lugar. O que Jesus estava dizendo aqui no capítulo 6, versículo 6, diz assim: olha, mas a orar. Olha que profundo esse texto. Mas a orar, entre no seu quarto e feche a porta. E o seu pai, que te vê neste lugar de secreto, o seu pai lhe dará recompensas. E quais são essas recompensas, queridos? Você já se perguntou isso alguma vez? Como assim? Eu vou entrar no lugar secreto, eu vou orar, eu vou buscar o Pai, eu vou derramar lágrimas, e meu Pai vai me dar recompensas? Sim. O Pai vai te dar essas recompensas. E sabe quais são as recompensas? Jesus disse: olha, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. A gente pede tantas coisas, mas quem sabe mesmo é o Pai. Eu já pedi tantas coisas ao Senhor e nada aconteceu. Nada assim. Algumas coisas não aconteceram. Eu falei: Deus, eu queria morar numa casa, viu? Um quintalzão, para me fazer um gramado e construir uma piscina para meus filhos ficar lá e um parquinho balançando. Tem 10 anos que estou orando. Eu moro no apartamento. Eu falei: rapaz, o Pai sabe o que eu preciso, meus irmãos, antes mesmo de eu pedir. Talvez o Pai nem quer que eu more em casa, ó. Ele sabe o que eu preciso. E nesse período de oração, coisas aconteceram. Eu falei: oxe, eu nem pedi isso aqui. O que aconteceu? Eu nem orei por isso. Porque Pai sabe o que eu preciso. Papai. Eu sabia que os judeus, eles falam Abba. Eles falam: o Abba. É o Abba. Depois você vai lá no Google, traduz Abba. O que está escrito? Está escrito assim: papai. Abba quer dizer papai. Eu fiquei chocado. Eu falei: rapaz, como assim? Quer dizer que o Abba é meu papai. Oh, queridos, chamar Deus Pai de papai é um nível de intimidade tão profundo. É tão profundo que não há palavras que possam mensurar. Você já orou assim alguma vez? Papai. Você já orou assim alguma vez? A gente aprendeu na nossa jornada. A gente aprendeu assim, eu aprendi assim. Eu cresci assim, chamando Senhor, Deus de todo o universo, que está sentado em um alto e sublime trono. Isso é uma verdade. Ele é Senhor, Deus do universo, está sentado. Mas Ele é meu papai. Ele é o seu papai. E papai, você trata de um jeito diferente. A gente muda o diálogo com Ele. Quando Jesus está convidando para esse lugar de oração, Ele fala: olha, fecha a porta. Ele está falando: olha, vamos ter um relacionamento. Vamos ter um nível mais profundo de conversa. Você pode ver. Quando a gente começa a cultivar esse lugar, quando a gente começa a ter diárias conversas com o Senhor, muda a nossa oração. Eu já começo diferente. Eu falo: Jesus, hoje eu estou chateado, viu? Oração de intimidade, meus irmãos. Jesus,
O que aconteceu? Que eu estou aqui orando e o Senhor não está falando nada. Isso é oração de criança. E o pai, ele olha assim e fala: é dessa forma que eu te quero. Coração quebrado, disponível, verdadeiro. Porque eu consigo acessar você de dentro para fora primeiro, não é de fora para dentro. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Sabe o que Jesus está nos ensinando, meus irmãos? Ame o lugar de oração. Ame este lugar. Só tem como ser respondido as nossas orações nesse lugar. E é um lugar assim, exclusivo. Lá no livro de Tiago fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele quer exclusividade. O Espírito Santo, se ele tem ciúme de você, ele quer você. Mas a gente fala: não, mas eu oro o dia inteiro. Eu estou dentro do ônibus, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou orando, estou lavando a roupa, estou orando. Não, o Espírito Santo quer um tempo exclusivo. Ele quer que você faça assim: Espírito Santo, agora eu vou desligar o celular. Eu vou desligar tudo, eu vou entrar em um lugar, vou fazer o que Jesus falou. Entrar no secreto. E eu vou ter um tempo exclusivo. É eu e você, você e eu. E mais ninguém. É este lugar. É este lugar. E a forma correta de a gente começar as nossas orações, queridos, não é mirando em nós, mas é olhando primeiro para as coisas do céu. Olhando para as coisas do céu. Deus, olha, Jesus ele ensina sobre isso. Ele começa, ele fecha seu quarto, entra no secreto, seu pai sabe o que você precisa. E eu vou ensinar mais para você. Jesus falando: olha, vamos orar, vamos lá, vamos ensinar você a orar. Faz o seguinte: portanto, ore assim: Pai nosso que está no céu. Uau! Jesus ele ensina muitas coisas e vai falando, fecha a porta. E quando você fala, entra nesse lugar, fala: Pai nosso que está no céu. Uau! Jesus poderia dizer assim: Pai meu que está no céu, porque ele é filho. Mas ele compartilhou da paternidade de Deus conosco e falou: o Pai é nosso. O Pai é meu, é seu, é nosso. Ele disse: ó, Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Oh. Eu fico em choque quando Jesus fala isso. Fico em choque mesmo, meus irmãos. Jesus está dizendo que o Pai é nosso, que ele é dividido e compartilhado por causa dele, por causa de Cristo que morreu na cruz. E ele diz: venha o teu reino. Ele está dizendo: ó, traga um reino que é perfeito, traga um reino que não é dividido, não é corrompido, um reino que é intocável, um reino que é esplêndido, um reino que é pleno e absoluto e completo em si mesmo, para a terra. Olha que incrível. Jesus diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sim, a vontade é de Deus. A vontade é do Pai que estás nos céus. Sim, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Meus irmãos, quem tem dúvida aqui que o lugar de oração é o melhor lugar que nós poderíamos estar? Aí você fala: você só fala disso, oração, por que está repetindo toda hora? Porque eu só tenho isso para oferecer. Nós só temos o Evangelho, meus irmãos, para oferecer, nada mais. Nós só temos a presença. Mas é só isso? Eu falei: ela basta. Ela completa. Ela é plena, ela é absoluta. Sim. E é uma verdade. Sim. Porque o Pai nos convida para esse lugar de oração. Ponto final. Você viu aquela canção? Eu vou orar, eu vou orar. Muito conhecida. Eu queimei nessa canção um dia. Eu não escuto muito, mas apareceu no YouTube lá e eu falei: gente, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar.
né? Nas horas escuras da minha vida. Quem está lá? Jesus está lá. Quando ninguém, como é que é a letra? Tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas, Jesus está lá, o único que... Vamos lá. Sabe cantar? Canta, vamos, de novo, nas horas. Nas horas escuras, Jesus está lá. Só alguém que eu conheço, Jesus. Jesus. Só Ele que vai estar lá, meus irmãos. Eu quero voltar ao texto, mas ao fechar a porta do seu quarto, ao entrar no quarto, feche a porta, porque tem alguém lá. Só tem alguém, só tem um lá que está esperando você. Quando a gente fecha a porta, a gente acha que vai entrar sozinho, que a gente entrou primeiro. Não, o Espírito Santo já entrou primeiro e Ele está lá. Ei! Nas horas, vamos, escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Vamos cantar mais alto, vamos, Doug. Nas horas escuras, Jesus está lá, o único. O único conhecendo as minhas falhas. Jesus é desse. Ele conhece tudo de nós. Ele sabe a carniça que a gente é. Mas Ele olha assim, quer saber de uma coisa? Eu sei o que está dentro. Isso basta. Vou contar um negócio. Esse lugar de oração para mim é algo que sim, me deixa agitado. Porque eu já tive muitas experiências nesse lugar de oração. Muitas assim. Quem teve sabe como que é maravilhoso. Por causa de uma oração respondida, você fala, meu Deus, agora eu vou orar mais. É incrível. E um dia eu fiz um propósito, eu e um amigo meu. Eu falei, vamos orar de madrugada, 3 horas da manhã? Porque 3 horas da manhã é o pior horário para orar. É difícil demais acordar às 3 da manhã. Segundo, tem um relógio do sono lá, eles falam que 3 horas da manhã é assim, é uma bênção. E eu combinei com um amigo meu, eu falei, ó, quando você acordar, você manda um zap, uma mensagem, pum, acordado. Aí eu vou e retorno essa mensagem. A gente vai se monitorar, porque senão eu durmo. Aí eu falei, beleza. E aí ficamos ali orando e tal. Isso aí passamos mais de um mês. Ficamos um mês, eu falei, vamos fazer mais um mês, bora. E uma dificuldade. Só que tinha que botar despertador. Óbvio. Quem acorda 3 horas da manhã assim do nada? E eu estou ali vivendo coisas incríveis. E essa oração que nós colocamos como um propósito assim. Eu falei, Deus, eu quero orar para te conhecer mais. Eu não sei nem quem é o Senhor direito. Eu leio a Bíblia, mas parece que eu não estou entendendo quem é o Senhor. E eu buscando esse lugar em Deus, 3 horas da manhã. Eu acordava só bagaço de cana. E aí eu falei, rapaz, eu estou um mês orando já. E estou vivendo assim uma paixão pelo Senhor tão grande. Estou apaixonado pelo Senhor. Estou orando mais. Eu quero mais. Aí eu falei, Espírito Santo, é o seguinte. Vou botar despertador mais não. Você vai me acordar. Meus irmãos. Quantas vezes a minha esposa estava do meu lado, ela assustava. Eu deitado e quando dava 2h59 da manhã, o Espírito Santo mexia meu pé assim, eu acordava com o pé mexendo sozinho. E daqui a pouco, 1 minuto depois, o despertador tocava. No primeiro dia eu fiquei com medo, eu falei assim, Jesus, se for o Senhor, fala logo, aparece. Porque se for o diabo, eu já sei como é que eu faço para mandar embora. E eu fiquei desesperado, e dias, o Espírito Santo acordava mexendo no meu pé.
Meu irmão, porque o maior interessado pelo lugar de oração não somos nós, é o Senhor, porque Ele já está lá, nos esperando. Se você quer conhecer mais o Senhor, entre nesse lugar de oração e entregue tudo de você, para que você contemple a beleza que há nele, e não dê descanso dos seus lábios, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Porque Mateus capítulo 7, o Senhor diz: bata, 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 porque a porta vai ser aberta. Busque esse lugar, não dê descanso, porque você vai encontrar. E eu só conheço um lugar, meus irmãos. Só conheço um lugar. É em oração. É com o Espírito Santo neste lugar de prazer, se deleitando nele, entregando tudo. Ele vai estar lá. Ele não vai olhar para quem você é exterior, Ele olha dentro de você. Ele vai estar lá. Se você não teve experiência com o Senhor, profundas com Ele, comece a buscar este lugar. Eu já estou encerrando aqui. E eu quero deixar isso para que seja gerado no seu coração. Comece a orar ao Senhor e falar: Deus, eu quero uma experiência profunda. Porque eu já li a Bíblia, já li para lá, já li para cá, mas eu não sei quem é o Senhor. E até hoje eu falo a mesma coisa: Jesus, quem é o Senhor? Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu abro um versículo e eu fico admirado. Eu falo: Jesus, quem é? Revela quem Tu és. Revela. Eu já li inúmeras vezes aqueles 3 homens que entraram na fornalha. E quando eu leio aquilo lá, aí quando eu leio assim, ó, e tinha mais um homem naquele lugar. Foram jogados 3, mas tinha mais um. E eu falo: quem é esse homem? Quem é esse homem que eu não conheço? É Jesus. É Jesus. Se você começar a orar, meus irmãos, e você começar a ouvir uma voz, faça como Samuel. Samuel estava dormindo e o Senhor acordou ele. Samuel, Samuel. E ele levanta, ele vai lá no sacerdote e fala: está me chamando, Senhor? Ele: não, estou te chamando não. Pode voltar a dormir, Samuel. E o Senhor de novo: Samuel, Samuel, Samuel. Fez isso 3 vezes e o sacerdote: volta lá. Quando você ouvir uma voz, diga: fala. Fala, porque o teu servo ouve. Fala. E o Senhor quer falar com alguém aqui essa noite. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que você colocasse de pé. Ah, Jesus. Sim, Jesus. E agora feche os seus olhos onde você está. Fique de olho fechado, querido. E comece a lembrar agora das palavras de Jesus. Sim, Jesus. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos conhecê-lo e eu sei que só tem um lugar para te conhecer, Jesus. É no lugar de oração. Só tem um lugar para te conhecer. É te buscando, Jesus. Nós queremos conhecer quem é o Senhor. Então revela quem Tu és, Espírito Santo. Revela quem Tu és e coloque dentro de nós. Coloque dentro de nós a saudade. Uma saudade pela presença e um anseio desesperado pelo Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar. Fique de olhos fechados e continue contemplando. Vamos lá. Jesus é fiel. Ei! Fiel. Jesus é fiel. Fiel. Jesus é fiel. Fiel.
Abraça quem está do seu lado. Abraça a pessoa que está do seu lado. Sim, eu queria que você não ficasse sozinho, não. Isso. Vem cá, eu quero te abraçar. Abraça quem está do seu lado. Isso, agora você começa a orar com ela. Começa a orar com essa pessoa. Diga: Jesus é fiel. Vamos lá. Ora por essa pessoa, querido. Isso. Ei! Fica ninguém sozinho não. Fica ninguém sozinho não. Vem cá comigo. Jesus é fiel, fiel. Jesus é fiel, fiel. Jesus é fiel, fiel. Jesus é Por isso digo a vocês: não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer e beber, nem com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, o Pai que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E por que se preocupa com o que irão de vestir? Observem, crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Portanto, não se preocupem. Não se preocupe. Espírito Santo, nós oramos. Eu oro para que o Senhor tire toda a preocupação dos nossos corações e gere em nós uma responsabilidade. Uma responsabilidade que o lugar de oração é o melhor lugar que nós poderíamos estar em Ti. E nesse lugar que nós vamos estar, e nós como igreja, nós respondemos sim ao Senhor. Nós respondemos sim. Será que você pode dizer: eu respondo sim? Vamos lá, igreja. Diga: eu respondo sim pelo lugar de oração. Vamos. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Mais uma vez, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, a Ele, a Ele. O nome dele é Jesus. Nas horas, Jesus. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. O único que
Glória a Deus, você pode assentar com muita alegria. Você está feliz? Glória a Deus. Aleluia. Deus faz, meus irmãos. O que mais a gente pôde aprender aqui hoje não é as recompensas, mas é o Deus da recompensa. É Ele. Se a gente olhar para as recompensas, nós vamos se perder na primeira curva. Mas se a gente olhar para o Deus da recompensa, nós vamos ficar fundamentados nele. Amém? Ah, Jesus, eu não quero ir embora hoje não, viu? E aí, Fê? Bora fazer uma vigília aqui hoje? Até 5 horas da manhã? Deus está vendo. Meus irmãos, nosso culto já terminou, já encerrou. E é lindo ver aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós. E deixa eu dizer algo para você. Toda quinta-feira nós temos aqui no pátio da igreja, não é nem aqui dentro, é ali, ó, céu aberto. A gente bota as cadeiras em redondinho assim em volta. Até comprei um bolinho lá da Mai. Toda quinta-feira, pensa num tempo precioso. Eu amo a quinta-feira, viu? Quinta-feira é incrível porque nós compartilhamos um com os outros. E todo mundo fala. Você não é obrigado a falar. Mas se Deus falou com você, olha, sobre aquilo ali eu entendi isso, eu quero compartilhar isso. Todo mundo está compartilhando e eu fico assim admirado. Aí a gente prega um texto, né, que a gente estuda para pregar. A gente lê, mas daqui a pouco alguém fala o mesmo texto e fala: que revelação profunda da palavra. E é desse jeito. Aí vai compartilhando. Então você está convidado. Quinta-feira agora está aqui conosco, 7h30. Viu? 7h30 nós estaremos aqui no pátio, esperando você. E aqui as quinta-feiras são bem rapidinho, é 1 horinha. Que a gente compartilha, canta 2 louvores, ali compartilham com os outros. E no final a gente come bolo de chocolate ainda. Ó, pão com salame, refrigerante, suco, chiclete, bala, doce de amendoim, cocada. Teve até arroz doce, quinta retrasada. Até rapadura, não foi? E eu fiquei sabendo que quinta-feira agora vai ter um negócio especial. Ela vai anunciar no grupo. Amém? Você não pode sair sem tomar um café, sem dar um abraço no seu irmão e sem convidar ele para a semana que vem. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.